para quem é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliana Romeira, né? Sou aqui do Yoga Diária, sou professora de Yoga e hoje a gente vai fazer uma meditação, né? Uma meditação guiada, onde o tema vai ser liberdade, né? Então a gente vai trabalhar algumas visualizações, uma imaginação para ter essa sensação de se sentir livre, né? Liberto. Então é uma meditação super tranquila de fazer. Se você nunca fez, seja muito bem-vindo, com certeza você consegue acompanhar. Para quem é a primeira vez, né, para meditações de um modo geral, o importante é você buscar um lugar confortável, silencioso, que ninguém vá te atrapalhar. Essas meditações, elas todas ficam gravadas, então se você de repente for interrompido, qualquer coisa, no YouTube você tem, acho que umas 40 meditações já disponíveis que você pode fazer, né? Às vezes uma meditação a gente conseguiu se entregar mais do que outra. Então, fiquem à vontade para experimentar todas elas lá pelo YouTube, tá bom? Então, vamos começando. Então, a primeira coisa é você buscar uma posição que você fique confortável, que você consiga manter o seu tronco mais alongado, o peito aberto. Relaxe os seus ombros, deixe as suas mãos repousadas na sua perna. Pode ser com a palma da mão para cima, pode ser com a palma da mão para baixo, pode ser uma mão sobre a outra, pode ser em Jnana Mudra. Aquilo que você tiver acostumado e fizer sentido para você. Fechem os olhos e simplesmente deixem a respiração fluindo naturalmente. Não se preocupa em prolongar a respiração. Naturalmente ela vai criar um ritmo confortável para você. Você simplesmente se torna o observador dessa meditação. Começa sentindo todo o seu corpo, sente bem as suas pernas, e se você sentir que precisa relaxar elas, relaxa. Tenta sentir toda a extensão, desde o calcanhar até as suas virilhas, relaxando panturrilhas, canelas, joelhos e coxas, glúteos, virilhas. Tenta sentir o apoio do seu quadril e a partir desse apoio cresce o seu tronco, alonga o seu tronco, imaginando uma linha que começa lá no seu cóccix e termina no topo da sua cabeça. E tenta aumentar o tamanho dessa linha, cresce, se estica, mas sem tensão. Os ombros relaxam, o peitoral relaxa, o abdômen fica só um pouquinho contraído para te ajudar na postura. Sente a sua caixa torácica livre, então a musculatura entre as costelas devem estar relaxadas, para que as costelas se abram, se fechem, deixando seus pulmões se expandirem, tornando a sua respiração livre, solta. Relaxa bem os seus braços a partir dos ombros, sente o peso dos seus braços, o peso das suas mãos sobre as suas pernas, mas não deixe o seu corpo ser puxado para frente com esse peso. O seu tronco resiste e o seu braço relaxa. Alonga bem o pescoço. E relaxa totalmente o seu rosto, lábios, língua, bochechas, têmporas, as pálpebras, o fundo dos seus olhos.
Relaxa bem a sua testa, seu couro cabeludo e suas orelhas. Você agora está consciente de todo o seu corpo, dos pés ao topo da cabeça. Preste um pouco mais agora de atenção na sua respiração. Simplesmente acompanha a inspiração, a expiração suave. Você não precisa controlar a sua respiração, deixa ela acontecendo naturalmente. Vai deixando também a sua respiração de lado. E na nossa meditação de hoje a gente vai dar um passeio. Então deixa a sua imaginação livre, procura não julgar, procura não interferir. Simplesmente ouve a minha voz e deixa a sua mente ser levada por ela. Deixa o seu corpo aí onde você está. E leva a sua mente para dar um passeio. Imagina que você se levanta e lá no canto existe uma porta. Vai caminhando em direção dessa porta, caminhando, mas não abre ainda ela. Do outro lado dessa porta existe um lugar que é perfeito para você. Um lugar que você se sente bem, um lugar que você se sente livre, se possível, algum lugar que seja próximo à natureza, ao ar livre. Pode ser um lugar que existe ou que só existe na sua imaginação. Mas imagina que do outro lado uma paisagem que te agrada, um ambiente que te agrade e que do outro lado dessa porta você vai se sentir muito bem por estar aonde você vai estar. Leva a sua mão então para a maçaneta, abre essa porta e atravessa ela, fecha atrás de você. E agora começa a observar esse lugar que você está. Caminha, tira os seus sapatos, caminha com os pés no chão para você sentir aonde você está andando. Sente a textura do chão, sente a temperatura do local. Tenta sentir o cheiro, os sons. E vai caminhando. Lembra que esse é um lugar que você mais gosta, um lugar que tudo te agrada. As cores, a temperatura, os cheiros, as texturas. Então, para onde você olha, existe uma sensação de felicidade. Olha para cima, olha para o lado, olha para o outro, olha para o chão. Vai percebendo cada detalhe que existe nesse lugar e vai caminhando, vai explorando. Sem julgamentos, simplesmente caminha. Caminha. Nesse lugar não existe nada a não ser você e esse lugar. Toda a sua rotina, todos os seus problemas, as suas preocupações, eles ficaram do lado de cada porta. Desse lado aí, só existe tranquilidade, só existe você. É como se o tempo tivesse parado do lado de fora para você descansar do lado de dentro. Continua caminhando, ou se você quiser sentar e contemplar, fica à vontade, esse lugar é seu e você está aí para descansar a sua mente, as suas emoções,
as suas preocupações. Cada lado que você olha é mais bonito que o outro, tem um detalhe diferente, tem algo acontecendo, um passarinho, um animal, uma flor, seja lá o que for, aonde você estiver, sempre tem algo novo aparecendo, agradável, bonito. E aproveita esse lugar que você está para sentir realmente esse relaxamento interno. E quando a gente percebe que mergulhando dentro da gente, né, mesmo imaginando um lugar ou não, mas quando a gente consegue mergulhar internamente e se desligar das coisas que existem do lado de fora, a única sensação que sobra dentro da gente é uma sensação de paz. Como quando a gente dorme num sono profundo, onde a nossa mente desliga, nosso corpo desliga, e a gente é fonte pura de paz e felicidade. E agora você está consciente, criando, né, sentindo essa sensação dentro de você. Observa que você não precisa de nada para ser feliz. O problema é que as coisas, as emoções, os pensamentos acabam confundindo a nossa mente e a gente se confunde com essas sensações, com esses sentimentos e a gente acaba achando que nós somos a tristeza, a preocupação, as dores. Mas na verdade são apenas sentimentos. Sentimentos bons e sentimentos ruins acontecem e terminam. Acontecem e terminam. E toda noite quando eu durmo, tudo isso é desligado. E eu posso apreciar quem eu realmente sou, a minha verdadeira natureza. Observa aí onde você está, né? Não tem nada de extraordinário acontecendo, você não está ganhando dinheiro, você não está sendo bajulado, ninguém está te elogiando, ninguém está te abraçando, nada. Simplesmente existe você e um cantinho da sua imaginação. E você consegue se sentir livre, né? As preocupações, elas ficaram do lado de fora. Aí dentro você pode ser quem você realmente é. Então dá mais uma caminhada nesse lugar. Se você quiser mexer em alguma coisa, tocar em alguma coisa, experimentar alguma coisa, aproveita. E o que você deve ter em mente é que esse lugar de tranquilidade, ele está presente dentro de você o tempo todo. Porém, as coisas vão sendo acumuladas em cima disso e a gente muitas vezes perde a visão que esse lugar, esse local existe dentro da gente. Mas basta você respirar 3, 4 minutinhos que você consegue encontrar esse silêncio dentro de você. E cada vez que você se conecta com essa paz, com esse silêncio, é como se a sua mente resetasse, né? Ela zerasse tudo que está acontecendo, você dá aquele suspiro de alívio por sentir que você consegue se sentir em paz. E quando você volta para a realidade, volta para as coisas que você precisa fazer, você trata isso de uma forma um pouco mais superficial, né? Como se você fosse o observador de tudo isso que passa na sua mente. Começa a caminhar agora na direção de volta, lá para a sua porta. Mas não perde nada no caminho, continua apreciando, não tenha pressa em chegar na porta, vai caminhando, vai apreciando. Não é uma despedida, porque esse lugar é seu, ele existe dentro de você. Você só vai deixar ele lá no lugar onde ele deve ficar. Vai se aproximando da porta. E antes de abrir a porta, tenha em mente isso, que esse lugar é seu, esse lugar é você, né? A sensação que existe nesse lugar é você. E a partir do momento que você abrir essa porta e depois abrir os seus olhos, né, a sua vida vai continuar acontecendo
Porém, você deve sempre lembrar que existe paz dentro de você, por mais que pareça em alguns momentos que ela não existe. Então vai devagarinho, abrindo essa porta, atravessando ela e fecha sem olhar para trás. Vai caminhando de volta para o seu corpo, para onde você está sentado. Aprecia um instante mais esse silêncio interno e mantendo essa sensação interna de tranquilidade, de liberdade, começa a ouvir os sons à sua volta, os sons aí da sua casa, da rua, a minha voz. Percebe que você, estando de olho fechado ou de olho aberto, nada muda, né? Você é capaz de se conectar com o lado de fora e o lado de dentro, de olhos fechados. E quando você abrir os olhos, você também é capaz de se conectar com o lado de fora e o lado de dentro. É tudo uma questão de habilidade, de prática, né? De conhecer que existe esse lugar interno de muita paz e tranquilidade dentro de você. Faz uma respiração um pouco mais profunda. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om Shri Guru Pyo Namaha. Hare Om. Vai devagarinho, abrindo seus olhos. Namastê. Se você precisar, se mexe um pouquinho, é sempre bom se espreguiçar, se esticar. Então, um bom dia para todo mundo. Namastê. Essa meditação, né, ela é uma das formas da gente perceber o ensinamento dos Vedas, né, o ensinamento de Vedanta, falando que nós somos algo pleno, né, porém a nossa mente, né, por estar conectada com as coisas à nossa volta, né, os nossos órgãos do sentido se conectam com as coisas ao nosso redor o tempo todo, né, existe uma quantidade de estímulo muito grande, a gente acaba se afastando cada vez mais dessa nossa essência. Então, quando a gente faz essas meditações que a gente consegue silenciar, né, e a gente experimenta isso, vai dando uma validade, né? Tipo, olha, isso existe dentro de mim, né? Então, quando eu precisar, eu acesso. Então, quanto mais vezes você acessar, mais fácil você acessa e mais consciente esse lugar existe, né? Então, no momento de algum problema, de alguma preocupação, você fala, calma, né? É só mais uma, já passei por tantas, é só mais uma. Eu mesmo sou aquela paz que está lá dentro, mas como eu estou, né, com esse corpo, com essa mente, essas coisas precisam acontecer. Faz parte aí dos meus karmas, faz parte aí da minha vida. Mas eu mesmo, né, sou um silêncio que existe lá dentro. Então, espero que vocês tenham conseguido mergulhar. É uma meditação que dá para você fazer sozinho, né? É só você respirar um pouquinho e ter essa imaginação de passear. Às vezes tem gente que gosta de se imaginar em algum lugar, sentado, olhando o mar, sentado, olhando uma paisagem, enfim. Né? E aí a pessoa senta ali como se ela estivesse naquele lugar, porque para nossa mente tanto faz a coisa estar acontecendo de verdade ou na nossa imaginação. Né? Já é comprovado isso, né? Os eletrodos lá, se você imaginar uma emoção, o seu cérebro ativa como se você realmente estivesse sentindo aquela emoção. E assim como as coisas que a gente vê, né, de olho aberto e de olho fechado, minha mente em si não sabe se eu estou vendo uma árvore ou imaginando uma árvore. Então a nossa mente gosta desses passeios, né? Ela consegue relaxar. Então é só você imaginar e fazer esse mergulho aí que com certeza dá um respiro aí no nosso dia a dia, certo? Então, gente, namastê, na quinta-feira tem mais.